Baleia Rossi, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite. Boa noite, Cláudio Dantas. Boa noite a todos do Papo Antagonista. É um prazer poder falar com vocês. Obrigado, agenda difícil a sua, mas finalmente a gente consegue fazer essa conversa aqui. Vai participar desse papo a Ana Maria Campos, nossa editora também aqui de política, e nós vamos falar de eleições 2022, mas antes eu queria uma avaliação sua, pessoal, porque eu sei que isso virou uma questão pessoal, ou pelo menos te toca no coração, essa gestão do Arthur Lira, né, que venceu a eleição para a presidência da Câmara e vem fazendo vem tendo um comportamento, a meu ver, pouco democrático. Ele esteve aqui, eu fiz minhas críticas a ele, ele responde também claramente, ele tem o posicionamento dele, mas eu não posso, obviamente, deixar de fazer essas ressalvas. Por quê? Porque tem muita queixas de colegas de parlamento, colegas seus de parlamento, que não conseguem analisar, muitas vezes, matérias importantes. Nós tivemos aí vários casos, agora estamos hoje presenciando novamente um caso semelhante com a aprovação da urgência do Código Eleitoral, Código Eleitoral este que traz uma série de artigos polêmicos, inclusive aquele dispositivo que impede ex-juízes, ex-procuradores e policiais de concorrerem na próxima eleição, que a gente já entende que vai barrar a candidatura do Sérgio Moro. Enfim, a sua avaliação em relação aí à gestão do Arthur Lira. Ora, Cláudio, primeiro dizer que disputei a presidência da Câmara dos Deputados e defendi aquilo que eu acredito, coloquei de maneira muito clara em todas as possibilidades que eu esperava do parlamento brasileiro, uma conexão maior com a própria população, para dar respostas à população das suas angústias, e infelizmente a gente vê uma Câmara sem agenda, sem uma agenda clara. O Arthur, a quem eu respeito, e é o presidente da Câmara dos Deputados, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados e tem uma responsabilidade muito grande, ele falava muito em previsibilidade quando candidato a presidente. E o que nós não estamos tendo na pauta hoje é previsibilidade. Saca-se qualquer projeto da noite para o dia, coloca na pauta da Câmara dos Deputados, muitas vezes os partidos não discutiram, as bancadas não discutiram, e isso prejudica o bom debate, principalmente nesse momento que as votações estão ocorrendo remotamente, muitos dos parlamentares não estão em Brasília, portanto, nós precisaríamos de uma previsibilidade de pauta para que todos os assuntos possam ser discutidos pela imprensa, pela sociedade e principalmente pelos parlamentares. Tem um assunto que, infelizmente, foi engavetado pelo presidente Arthur Lira, que eu lamento muito, que é a reforma tributária. E foi arquivado, foi colocado na gaveta por uma questão menor de picuinha política. Por quê? Porque a PEC 45, que é uma reforma tributária que foi amplamente debatida, mais de 1.500 horas de debates com todos os envolvidos, com estados, com municípios, com a sociedade civil organizada, com todos que fazem parte da nossa economia, quem produz no país, era um projeto que estava muito avançado, numa convergência muito grande, uma perspectiva de aprovação real e, por 3 motivos principais, foi arquivada pelo presidente Arthur Lira. Primeiro, porque eu sou autor da PEC 45 e fui o candidato que me opus a ele. Porque o Aguinaldo Ribeiro, que é do partido dele, acabou me apoiando para presidente da Câmara dos Deputados e foi o relator e fez um belíssimo trabalho na relatoria da PEC 45. E porque o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que era o patrocinador político
desta proposta e participou amplamente do debate, também acabou me apoiando. Eu acho que na eleição da presidência da Câmara dos Deputados, o presidente que ganhou tinha que virar a página, começar a vida nova e pensar no país, e não pensar numa questão de picuinha política e arquivar um projeto estruturante que estava maduro para ser votado, que dava uma perspectiva de futuro de geração de emprego, renda para a população. Portanto, por uma questão menor, prejudicou o povo brasileiro. O que você acha que ele pretende, o Lira, com essa dinâmica acelerada de querer empurrar, inclusive, às vezes, de uma forma bastante questionável, matérias importantes, sensíveis, empurrar isso para o Senado? Aí o Senado tende a rejeitar, né? Como está acontecendo, inclusive com essa história de mini-reforma eleitoral, agora essa questão, como aconteceu com o debate do voto impresso, que o Lira pegou e atropelou a Câmara, o regimento botou isso no plenário, e era uma coisa que o próprio Senado já tinha avisado que não fazia sentido. A gente tem visto aí o Rodrigo Pacheco no seu mineirês, né, no seu jeito mineiro de ser, tentando evitar, obviamente, um confronto, mas tendo ali esse papel aí de resistir a essas matérias. O ideal seria justamente você colocar pautas de forma que já houvesse um entendimento para facilitar essa tramitação. Fica como se fosse assim, ele lavando as mãos, né? Eu aprovei, agora com o Senado já não é mais problema meu. Ele tá querendo parecer o quê? Ele está querendo criar uma imagem de um presidente da Câmara que aprova tudo, reformista, para vender isso na eleição, mesmo que tudo que ele aprove não passe no Senado? Toda matéria que a gente votar na Câmara e que parar no Senado é mau sinal. Você torna uma matéria absolutamente inócua. Portanto, esse diálogo entre Câmara e Senado nas pautas é fundamental. Você deu um exemplo aqui do Código Eleitoral. Nós estamos discutindo, estamos trabalhando nele, mas tem este ponto que é um casuísmo. Você querer fazer retroagir uma lei para prejudicar um possível candidato é muito ruim. É um sinal muito fraco para a nossa democracia, para as instituições, para a própria população. Já se discute há muito tempo uma quarentena para esses agentes públicos, que muitas vezes são questionados, que utilizam cargos públicos do Estado para promoção pessoal, para angariar votos para eleições. Isso é legítimo que se discuta. Agora, você tem que ter uma lei que passa a sua vigência da votação para frente. Você retornar com uma quarentena pegando outros agentes, me parece querer fulanizar essa discussão, que não é bom para o Brasil. E o que você falou, pode passar na Câmara, o que eu não acredito, mas será barrado com absoluta certeza no Senado pelo presidente Rodrigo Pacheco. Muito bem, vou abrir aqui para a Ana Maria. Boa noite, Ana. Bem-vinda ao Papo Antagonista. Fica à vontade. Presidente, o ex-presidente Lula começou a peregrinação dele nesse último mês procurando antigos aliados do MDB, né? Esteve no Nordeste, conversou com Garibaldi Alves, com o Sarney, com a Rosiana Sarney, e a gente vê que ele está tentando reatar uma aliança com o MDB que havia para a eleição de Dilma, né? Como é que essa definição vai sair? Eu vejo que o senhor trabalha para uma terceira via, está tentando construir um nome que não seja nem Lula, nem aliado de Lula, nem de Bolsonaro, mas os interesses do MDB são sempre muito ligados aos interesses regionais. Como é que vai sair a definição do MDB para as eleições de 2022?
Olha, Ana, o que une o MDB hoje é uma candidatura alternativa, é uma candidatura do meio que não seja dos extremos. Hoje nós já temos 2 candidaturas postas, que a gente respeita, é do processo democrático, mas o MDB está fazendo uma construção, inclusive sem fulanizar a sucessão e a eleição de 2022, nós, a semana passada, apresentamos, através da Fundação Ulisses Guimarães, um projeto que chama-se Todos por um Só Brasil, que é um projeto do que defende o MDB, onde nós estamos, para onde nós queremos ir e quais são as defesas do partido nas áreas cruciais para a população, como educação, saúde, economia, área social. Este documento foi apresentado, inclusive, a semana passada, com a presença do ex-presidente Michel Temer, com a presença do Eduardo Braga, que é o nosso líder no Senado, e a maioria dos senadores estavam presentes, com a presença do nosso líder, Isnaldo Bulhões, líder na Câmara dos Deputados, e a maioria dos deputados estavam presentes, e é o início de uma discussão com toda a base do nosso partido. O MDB é um partido municipalista, é um partido que saiu muito forte das eleições de 2020, é o maior partido porque tem o maior número de vereadores, tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, senadores, tem uma grande bancada na Câmara Federal, e nós vamos agora nos aprofundar sobre este projeto de país que nós queremos apresentar. E vamos, sim, discutir internamente. Hoje, eu posso te garantir que nós já temos maioria para o lançamento de uma candidatura própria que vai defender este projeto. Então, essa questão do diálogo do ex-presidente Lula com lideranças do MDB, política é conversa. Nós temos ex-senadores, senadores, ex-governadores, governadores, que se receberem uma ligação de um ex-presidente da República, jamais vão deixar de dialogar. Como não deixam de dialogar também com o próprio presidente Bolsonaro. Mas nós estamos trabalhando... Que o senhor citou seria da senadora Simone Tebet, ou teria um outro nome do MDB forte? Hoje ganha muita força no MDB a possível candidatura da senadora Simone Tebet, que tem feito um trabalho muito importante para o país na CPI. A Simone Tebet, que foi presidente da CCJ, que é hoje a líder da bancada feminina no Senado, ela foi prefeita 2 vezes da cidade que é a origem dela, no Mato Grosso do Sul, foi vice-governadora, é senadora da República, é uma pessoa que tem uma vida pública exemplar e que une hoje o nosso MDB. Claro que isso faz parte de uma construção, nós precisamos, inclusive, convencê-la que este é um caminho, mas eu tenho visto nela um entusiasmo muito grande. Hoje mesmo ela participou de um bate-papo aqui no MDB com toda a nossa juventude, com os 27 presidentes estaduais da nossa juventude, e passou para todos muita energia, muita vontade, e eu tenho certeza que a população espera do MDB um candidato equilibrado, moderado, que possa entregar respostas, trabalho, que é o que nós não estamos, infelizmente, vendo hoje por parte do governo federal. Deputado, deixa eu só fazer um questionamento aqui, porque a Simone Tebet, ela pode confiar no MDB? Porque ela diversas vezes é colocada como possível candidata, às vezes até em eleições internas aí, como no caso do Senado, a presidência do Senado, e aí a gente vê ali, alguém sempre fala, vai lá, põe a cara e defenda a sua candidatura, e depois vão lá e puxam o tapete dela. Ela pode confiar no MDB? Ela seria um nome para uma cabeça de chapa, ou ela teria um perfil mais para compor como vice de algum candidato? Só para complementar,
E se ela realmente for candidata, ela também pode se tornar uma candidata que seria abandonada na campanha? A gente viu isso com Ulisses Guimarães, que ele tinha um respeito muito grande do partido, mas teve 4% dos votos. Ou o Henrique Meirelles, na última eleição também, que teve uma votação pífia. Se ela for candidata, ela pode confiar que ela vai ter o apoio do partido nos estados? Ana e Cláudio, eu acredito que nós vivemos um novo momento do MDB e a candidatura possível da Simone Tebet, ela é uma construção que não é da cúpula do partido, ela é discutida na base. Hoje, se você perguntar para os nossos milhares de vereadores espalhados pelos 4 cantos do país, o nome dela está muito consolidado. O nome dela está consolidado nos nossos prefeitos, vice-prefeitos, na nossa militância. Hoje, nós vimos a vibração da nossa juventude com a presença da senadora Simone Tebet aqui no bate-papo com a juventude. Eu mesmo tive todos os tipos de pressões para deixar a minha candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. E fui firme, fui até o fim, porque fiz aquilo que acreditei. E da mesma forma, a Simone Tebet. Ela teve dificuldades, inclusive dentro da bancada do Senado, que é diferente do que hoje é o partido, mas ela também foi muito firme, foi muito assertiva, e acredito que nós fizemos um belíssimo debate. Nós defendemos aquilo que nós acreditamos, nós defendemos a democracia, a independência dos poderes, que muitas vezes é fundamental para que pautas importantes possam avançar. Portanto, se a Simone topar ser a nossa candidata, eu tenho certeza que não será uma construção fake, uma construção da cúpula, e sim uma construção da base. Quando você chega na base, você chega no coração do partido, você empolga a militância, com certeza você tem sucesso. E eu acredito que nessa discussão de terceira via, o nome da Simone é um nome que respeita o eleitor, porque o eleitor, ele está olhando para o cenário político e ele vê um extremo com um discurso muito extremista mesmo, de querer impor posições, e não concorda com isso. E do outro extremo, também, da mesma forma. Por isso, eu acredito na construção da candidatura de terceira via. Eu acho que tem muita gente, tem muito eleitor aguardando um nome consistente, respeitado, para que a gente possa dar para o país um nome equilibrado, um bom nome para a presidência da República. Presidente, o senhor falou justamente de uma coisa que eu acho que é fundamental na viabilização de qualquer candidatura que seja realmente competitiva diante de dois populistas, né? A gente tem visto as últimas pesquisas, o Lula, inclusive, dá de lavada aí no Bolsonaro, mas o Bolsonaro tem, de vez em quando, uns repiques, começa a recuperar. A gente sabe que isso tudo está atrelado ao desempenho da economia, está atrelado a uma série de fatores, e tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas o que é fundamental é ter alguém que tenha carisma e que esta candidatura ela venha de baixo para cima. Eu sei que o senhor tem um grupo de WhatsApp com outros presidentes de legendas, né, da terceira via, e vocês discutem todo dia ali para onde vai, quem tem mais força, quem está se dando bem, quem não está, quem está se viabilizando, quem não está, mas continua sendo uma discussão de cúpula. Como é que você transforma isso numa candidatura de base? Como é que você transforma, como é que você empolga a população em torno de um nome? Hoje você não tem mais aquela dinâmica de impor um candidato através de grandes redes de televisão. Hoje isso vem pelas redes sociais. Vocês têm estratégias de redes sociais também para mobilizar a população? O Bolsonaro, ele só se tornou um candidato viável porque ele conseguiu surfar na onda da Lava Jato.
a Simone ou qualquer candidato que vocês apoiem para a terceira via vai surfar em que onda? Olha, nós estamos conversando, são 9 partidos que estão se reunindo, estão debatendo essa possível união, que é o que nós queremos, para não dividir os candidatos do Centro Democrático, para dar mais competitividade. É fundamental que estejamos juntos para que o candidato que representar esta frente seja competitivo. Eu acredito que o nome da Simone ganha muita força quando nós lançarmos. Hoje nós fizemos uma pesquisa aqui junto à juventude do MDB. 97% dos entrevistados na juventude do MDB apoiaram a candidatura da senadora Simone Tebet. E isso é a base do partido. São os jovens de todos os estados. Isso tem um simbolismo importante. Não é uma candidatura imposta. Será uma candidatura que será construída com a bancada da Câmara dos Deputados, com a bancada do Senado, com os nossos governadores, com os nossos presidentes estaduais. Eu acredito nessa construção. E essa união dos partidos começou já a surtir um efeito prático. Eu vou te dar um exemplo, Cláudio. Na tentativa do governo atropelar a votação do imposto de renda. O projeto do imposto de renda era muito ruim. Aliás, continua sendo muito ruim. No momento que nós estamos vivendo de dificuldades, de pandemia, de superação, se Deus quiser, com a vacina, com a ciência, nós vamos virar essa página. Mas nesse momento, aumentar a carga tributária para arrecadar mais, para ter no ano da eleição mais recurso para gastar, para tentar influenciar no voto, isso seria muito ruim para os brasileiros. Profissionais liberais iam pagar conta, os empresários iam pagar conta, quem produz no país ia pagar conta. E no final, quem ia pagar conta mesmo era o trabalhador, que ia perder postos de trabalho. Hoje, nós temos um desemprego recorde no Brasil, quase 15 milhões de desempregados. E o que estão propondo de agenda para enfrentar essa questão? Nada. Agendas superficiais. O que é importante? Comprar o fuzil. O fuzil é a solução para o desemprego. Aí nós temos a gasolina R$ 7,00, nós temos o diesel a R$ 5,00. Agora o governo anunciou aumento na luz. O bujão de gás está a R$ 100. A pessoa vai no supermercado e vê que a inflação está comendo a capacidade dela de comprar suas necessidades mais básicas de alimento. Enquanto isso, quer se discutir se a urna eletrônica tem que ser voto impresso com a apuração em cada uma das sessões eleitorais. Meu Deus do céu, será que não tem ninguém com sensibilidade nessa equipe econômica que possa propor algum projeto que vá de encontro com o que a população precisa? Por isso, a nossa ideia de apresentar esse projeto, que é Todos por um Só Brasil, que é exatamente a tentativa de mostrar que o MDB tem posição e vai apresentar um projeto para o país. Tá certo. Ana? Presidente Baleia, o senhor está falando da possível candidatura da senadora Simone Tebet, mas a gente vê que tem outros nomes também, fora dessa polarização Lula e Bolsonaro, que estão surgindo. É o caso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem sido citado como um possível candidato e tem se destacado nesse caminho. A gente vê o governador de São Paulo, João Dória, que está querendo disputar as prévias, tem muito empenho em ser candidato também. Na sua opinião, o que seria melhor? Uma união dessas forças ou várias candidaturas contra essa polarização? Olha, eu acredito na união dos partidos do Centro Democrático, até para que o candidato ou a candidata seja viável. Claro que não é fácil você lidar com as vaidades de todos aqueles que pleiteiam. Muitas vezes, o partido
está sentado à mesa e ele quer só receber apoio, mas ele não admite apoiar alguém. Mas esses 9 partidos que nós estamos conversando, MDB, PSDB, PSL, Cidadania, PV, Novo, Solidariedade, nós estamos discutindo uma união para que um candidato possa representar esta corrente. Se nós conseguirmos este resultado, eu tenho certeza que a candidatura fica forte. Claro que nós temos o PSDB com as prévias, tem o governador João Dória, que eu respeito muito, que é do meu estado de São Paulo, tem o Eduardo Leite, que é um grande governador do Rio Grande do Sul, estão disputando internamente quem será o nome colocado para essa frente de partidos. Tem o nome do Mandetta pelo Democratas, o próprio Rodrigo Pacheco é um grande nome no Senado, tem se destacado com bastante equilíbrio. Agora, nós acreditamos que, por ser mulher, por ser guerreira, pelas características que tem, a Simone Tebet pode ser o nome que una o Centro Democrático. Se dividir muito, aí eu sou sincero em dizer, claro que as dificuldades vão ser maiores, porque nós já temos 2 candidaturas que têm apelo popular, que têm o seu nicho, que têm a sua parcela da população, mas as pesquisas demonstram também que quando você coloca a alternativa, olha, nenhum, nem outro, você tem aí mais de 50% da população que diz que gostaria de uma alternativa. É isso que nós queremos apresentar para o país. Para finalizar, presidente, se o senhor tivesse sido eleito no lugar do Arthur Lira, o senhor teria colocado o impeachment para andar? Embora na sua campanha o senhor tenha sido contra, eu entendo que desde então as coisas mudaram muito, né? E a situação ficou dramática e, obviamente, os indícios de crime se tornaram flagrantes. O Arthur Lira tem segurado isso, não se discute impeachment com Arthur Lira. Então eu te pergunto, se o senhor estivesse na presidência, o senhor teria convocado o impeachment, teria colocado o impeachment para andar? Com a situação, com as provas que estão postas hoje? Eu assumi um compromisso, inclusive como candidato, de analisar e de não sentar em cima dos mais de 100 pedidos de impeachment. Eu acredito que cabe ao presidente da Câmara dos Deputados esta análise que não está sendo feita. Se eu tivesse sido eleito presidente da Câmara dos Deputados, com absoluta certeza, faria uma análise técnica, jurídica, política e colocaria isso para os líderes partidários. O que não pode é simplesmente você sentar em cima dessas questões que são importantes para a nação e não dar a possibilidade de uma análise técnica de cada um desses pedidos. Eu confesso que eu não tenho conhecimento dos pedidos, mas se fosse presidente da Câmara dos Deputados, analisaria um a um com muito critério. Tem uma leitora nossa aqui, a Fabiana Grossi, que está perguntando o seguinte: qual é a possibilidade de Tebet e Alessandro Vieira na mesma chapa? Eu vi que o Alessandro Vieira colocou o seu nome à disposição do Cidadania. O Cidadania é um dos partidos que fazem parte desse centro democrático. Vejo no senador também qualidades. Acredito que é um nome que vem para somar. Quanto mais nomes nós tivermos dispostos a fazer esse diálogo e essa somatória final, mais forte o centro democrático vai ter. Claro, falta para o centro, para uma candidatura que vai ser construída, falta paixão, falta amor, falta ter uma chegada até a população. Mas eu acredito que com um bom projeto, mostrando que é uma candidatura que vai dar resultado, que vai enfrentar problemas que afligem a nossa população, eu tenho certeza que essa é uma construção que vai dar certo.
Tá certo. Obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. Baleia Rossi, deputado, presidente do MDB. O programa, obviamente, permanece aberto para futuras colaborações. Muito obrigado, boa noite a todos.